Quem não está comigo está contra mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. É isso que Jesus diz aos fariseus que o cercavam e que faziam oposição a ele, na nossa leitura de hoje, no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. E é para essa afirmação, e é a partir dessa afirmação de Jesus, que eu quero chamar sua atenção para essa reflexão de hoje. Apesar de termos muita coisa importante, temos muito conteúdo nesse capítulo, não daria para trabalharmos todo o texto. Então eu quero chamar sua atenção para essa afirmação e a partir daqui refletirmos sobre algo que eu considero muito importante e muito desafiador, especialmente nos nossos dias. Porque a mentalidade moderna é muito contaminada por uma ideia de completa aversão à exclusividade. É muito difícil para as pessoas nos nossos dias se comprometerem à exclusividade com qualquer coisa, seja uma ideia, seja uma instituição, seja uma pessoa. Cada vez mais a sociedade se afasta dessa ideia de exclusividade. Num mundo com tantas opções, com tantas alternativas, por que eu vou me comprometer com algo, com uma única opção? Seja no que diz respeito aos relacionamentos românticos, daí a gente tem essa epidemia de infidelidade, de traição e esses absurdos dos relacionamentos em que não existe comprometimento, em que não existe exclusividade, não existe entrega. Até mesmo quando nós falamos sobre espiritualidade. Quando o mundo é transformado num grande hipermercado com prateleiras repletas de opções, as pessoas passam a querer viver pegando um pouquinho de cada coisa. Por que eu tenho que escolher uma coisa só se eu tenho tantas opções aqui na prateleira? Não foi uma nem duas vezes que eu já ouvi, por exemplo, de jovens dentro do contexto da igreja, pastor, mas como assim? Você quer me dizer que o meu amigo, só porque ele não é cristão, ele vai para o inferno? Exatamente isso. É exatamente isso. Porque só há salvação em Jesus. Só em Cristo há salvação. Sem Jesus, todos nós estaríamos e estávamos condenados ao inferno, estávamos condenados ao afastamento eterno de Deus. Só em Jesus há salvação. A mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho não poderia ser mais clara. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de exclusividade. O relacionamento, o convite de Jesus é para um relacionamento de tudo ou nada. Ou estamos com Ele ou estamos em oposição a Ele. E sem Ele não há vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas nesse mundo moderno é cada vez mais difícil, inclusive para os crentes, e é isso que me preocupa, aceitarem e entenderem essa exclusividade do relacionamento com Jesus. Estão tão contaminados pelo espírito do tempo, pela mentalidade da época, que apregou essa ideia de que a resposta certa vai estar sempre no equilíbrio, né? Então eu posso ter um pouquinho de tudo, um pouco de cada coisa, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões têm um pouco de verdade. Ele não é cristão, mas ele é uma boa pessoa. Ele não crê em Jesus, mas olha que coisa interessante, que boa ação ele realizou. Mas a verdade, clara, explícita e dita por Jesus, dita pelo próprio Cristo, é que quem não está comigo opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. É importante nós nos relembrarmos dessa afirmação de Jesus, que não é feita só aqui, mas em diversos momentos ao longo da sua jornada ministerial, para que nós estejamos atentos ao significado disso, à aplicação disso para as nossas vidas hoje. O capítulo 12, como eu disse, é um capítulo longo que traz diversos assuntos que vão ser trabalhados aqui. Ele começa primeiro tratando sobre um conflito girando em torno da questão do sábado. Né? Primeiro Jesus é questionado porque os seus discípulos cataram espigas de cereal quando eles passavam pelos campos, cataram essas espigas no sábado para comer. Começa então ali um debate sobre o que seria permitido fazer no sábado ou não. Jesus começa a afirmar então que ele é maior, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Ele começa a apresentar o fato de que ele é o Messias, ele é o Filho do Homem, ele é maior do que o templo, ele é Senhor sobre o sábado. E eles precisavam entender que Jesus, quem era Jesus, né, e a importância de Jesus, se eles entendessem quem Jesus era, eles não estariam apegados àquilo que
a essas minúcias do que eles poderiam ou não fazer no sábado, estariam aprendendo e entendendo de Jesus. Jesus realiza uma cura no sábado, que acaba sendo mais um motivo de intriga, de oposição ali na sinagoga. Isso começa a desencadear uma trama para perseguição. Eles começam a tramar a morte de Jesus, uma forma de matá-lo, mas Jesus, sabendo disso, então se afasta daquela região, vai para um outro lugar, se retira para uma outra região. Nesse caminho ele vai curando todas as pessoas que se encontram com ele em busca de cura são curadas, ele cura diversas enfermidades. Mateus vai fazer então inclusive o link com o texto do profeta Isaías, apontando para Jesus como o cumprimento das palavras do profeta. A partir do verso 22, nós temos um episódio que vai trazer então essa afirmação de Jesus, em que levaram até Jesus um homem que ele era cego e mudo, e que estava possuído por um demônio. Jesus cura aquele homem, e ele voltou a falar, ele voltou a ver, e a multidão ficou admirada com aquilo, ficou admirado com o poder de Jesus, com aquilo que Jesus havia feito, e começaram a se questionar, será que esse homem é o filho de Davi? Será que esse homem é o Messias que nós estávamos esperando? Diante daquela conversa, diante daquela discussão e daquele acontecimento, os fariseus então souberam do milagre e começaram então a tentar virar aquela conversa e a tentar distorcer o que Jesus havia feito, dizendo, não, esse homem ele está expulsando demônios, mas o poder dele não vem de Deus. Ele está expulsando demônios e ele faz isso em nome de Beelzebul. Ele expulsa os demônios não porque ele vem de Deus ou porque ele age em nome de Deus, mas é porque ele é o chefe dos demônios. É por isso que ele tem autoridade para expulsar esses espíritos. Jesus então aponta a contradição evidente daquele argumento, de que não faria nenhum sentido. E aí nós vamos ter esse texto tão conhecido, né, quando Jesus fala sobre uma casa que dividida não permanece de pé, né? Se o diabo começar a expulsar os próprios demônios, ele claramente será arruinado. Não faz nenhum sentido essa ideia de que Jesus estivesse agindo pelo poder de Beelzebul para expulsar os demônios. Isso claramente não fazia sentido. E se eles fossem se apegar a esse argumento, o que eles diriam dos discípulos deles que expulsavam espíritos impuros? Eles também estavam agindo em nome de Beelzebul? Dessa forma, eles estavam condenando a si próprios. Jesus aponta a contradição, na verdade, porque ele sabia que não era aquilo que eles criam de verdade, mas eles estavam apenas tentando negar a Jesus, estavam apenas se opondo a Jesus. Jesus vai tratar então, e ele vai dizer, olha, quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso eu lhes digo, todo pecado, toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nesse mundo nem no mundo por vir. O que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo de que Jesus está tratando aqui? Perceba que a conversa lá em cima começa com o questionamento daquelas pessoas, se Jesus era o filho de Davi, se Jesus era o Messias. O argumento dos fariseus parte então para dizer que não, ele expulsa agindo pelo poder de Beelzebul, ele não age pelo Espírito de Deus, ele age com o poder, pelo Espírito de Beelzebul. Essa blasfêmia contra o Espírito Santo está em questionar a essência daquilo que Jesus faz e o poder pelo qual Jesus age. Em negar que Jesus agisse pelo Espírito de Deus, mas que Jesus agisse pelo Espírito de Beelzebul, é negar a divindade de Cristo, é negar quem Cristo é, quem Jesus era, negar que ele era o filho de Davi, né, negar que ele era o Messias. Por isso esse pecado sem perdão, porque negar a Jesus como Messias é negar a Cristo enquanto Filho de Deus, é negar a salvação. Se só há salvação em Jesus, negar que Jesus seja o Messias é claramente, obviamente, um pecado imperdoável. E Jesus então vai dizer, se você não está comigo, você está contra mim. Se você não trabalha comigo, na verdade, você trabalha contra mim. Jesus diz aos fariseus, sem nenhuma sombra de dúvida, se vocês se levantam contra mim, vocês estão fazendo oposição a mim. E ao fazerem oposição a mim, vocês estão se opondo a Deus. Vocês estão se opondo ao Espírito Santo que age através de mim, estão se opondo ao próprio Deus.
Essa frase de Jesus precisa servir de alerta para nós nos nossos dias. E eu volto aqui naquele argumento inicial para fecharmos essa reflexão. Nesse mundo onde se vende a ideia de que o evoluído, aquele que é mais culto, que é mais letrado, é aquele que aceita tudo, é aquele que aceita todos, é aquele que não tem absolutos, que não é extremista, ele não tem verdades absolutas, mas ele está disposto a dialogar com todo mundo e aceitar um pouquinho de verdade em tudo que qualquer pessoa diga. No mundo onde isso é o que parece evoluído, é o que parece bonito, é o que parece sábio, nós precisamos nos relembrar que, no que diz respeito à espiritualidade, no que diz respeito à vida com Deus, à jornada de fé, as coisas não poderiam estar mais longe, isso não poderia estar mais longe da verdade. O relacionamento com Jesus é um relacionamento de exclusividade. Ou estamos com Cristo, ou estamos contra Cristo, ou trabalhamos com Ele, ou trabalhamos contra Ele. Por isso, aqueles que não estão em Cristo estão contra Ele, não são neutros, não são excelentes pessoas, mas que eles só não encontraram Jesus ainda. Ou aqueles que, e aqui especificamente nesse contexto, e para aplicarmos aqui, nós temos os fariseus se opondo a Jesus, né, ensinando contra Jesus. Quando você está diante de alguém que prega, que ensina qualquer coisa contra Jesus, contra os ensinos de Jesus, é alguém que está se opondo a ele. A verdade é uma só. A verdade está em Cristo, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E é por isso que precisamos estar com Jesus, alinhados a Jesus, e não pode haver espaço nessa jornada de vida cristã para aceitação de discursos de meio termo, de ficar no meio do caminho, de aceitar um pouco de tudo. Esse é um caminho de enganação, esse é um caminho de perdição. E você nunca deve entrar você nunca deve seguir nessa direção. Então cuidado e resista a esses impulsos da vida moderna, dos tempos modernos, de achar que você sempre deve aceitar um pouco de cada filosofia, um pouco de cada caminho, um pouco de cada proposta. Tudo que não estiver alinhado a Jesus, a pregação de Jesus, a mensagem do Evangelho, tudo que não estiver alinhado à verdade é mentira, é oposição a Cristo e não deve ser aceito como verdade nas nossas vidas. Que isso sirva de alerta a você e que isso te inspire a ensinar a verdade, a continuar ensinando, trabalhando pela verdade, ensinando a esse mundo que já desacredita da ideia de verdade, que sim, existe uma verdade, a verdade de Jesus. E que eu e você possamos nos apegar à verdade e trabalhar pela verdade que está em Cristo e anunciarmos a esse mundo que só Jesus é Salvador, só em Jesus há vida, só nele há salvação. E não fazemos como os fariseus e tantos ao longo da história, que querem um pouquinho de Jesus, que querem às vezes usar o nome de Jesus aqui ou dali, mas que em tantas outras oportunidades demonstram a sua oposição a Cristo e não percebem que estão contra ele. Que o Senhor nos livre disso, nos guie no caminho da verdade. Clica aqui na setinha, compartilha esse vídeo com um amigo, com um familiar, alguém que possa ser abençoado por ele. Vamos juntos, seguindo nessa leitura a cada capítulo de leitura, uma nova reflexão. A gente se encontra por aqui. Deus te abençoe.